Bem-vindo ao estudo da lição. Estamos começando um novo trimestre, uma nova lição, e durante esse trimestre o nosso tema geral será o livro de Efésios. O livro de Efésios foi escrito pelo apóstolo Paulo e faz parte de uma das 14 cartas escritas pelo grande apóstolo Paulo. Conhecemos um pouco da história desse personagem da Bíblia que escreveu quase um terço do Novo Testamento. O apóstolo Paulo trabalhou, evangelizou, passou mais de 3 anos na cidade de Éfeso. Sabemos que o apóstolo Paulo ele foi preso e lá da prisão, quem sabe, lá pelo ano 62, foi que Paulo escreveu o livro de Efésios. O livro de Efésios ele foi uma das cartas prisionais em que Paulo escreveu da prisão. Paulo escreveu pelo menos 4 cartas dentro do presídio quando estava aprisionado, quando foi perseguido por pregar o Evangelho. Paulo foi perseguido pelo Império Romano, então dominante naquela época, e foi da prisão que Paulo escreveu a carta para os cristãos de Éfeso, conhecido como a Carta aos Efésios, lá pelo ano 62 depois de Cristo. Certamente ele não direcionou a sua carta de forma específica para alguém, mas para os cristãos, para a igreja da qual no passado ele tinha convivido. É muito provável que o remetente, a pessoa que levou estas cartas, ou essa carta para as igrejas, para os cristãos de Éfeso, foi Tíquico ou Tíquico, como é mencionado na Bíblia. Então a lição de número 1 nos tem como título Paulo e os Efésios. O verso para memorizar que se encontra em Efésios capítulo 1 e o verso 9 diz o seguinte: E ele nos revelou o mistério de sua vontade segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo de fazer convergir nele, na dispersação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto a dos céus como a da terra. Paulo tinha um propósito muito definido ao escrever sua carta aos cristãos de Éfeso. Os cristãos estavam desanimados. O Império Romano estava investindo na perseguição cruel dos cristãos nesse momento. O momento era de crueldade, de perseguição. Alguns apóstolos já estavam presos e agora a igreja estava passando por essa turbulência, e foi por esse motivo que Paulo, dentro da prisão, escreve sua carta de conforto, de admoestação, mas acima de tudo, dando a motivação para que eles não desanimassem em face à perseguição, porque ele próprio dizia: eu sou o principal perseguido, eu sou a principal vítima desse sistema que quer neutralizar o cristianismo. Na lição de domingo nós temos Paulo evangelista para Éfeso. Então Paulo fez grande diferença na cidade de Éfeso, uma cidade comercial, um grande centro e um grande polo comercial em sua época. Portanto, ali tinha a passagem de diversos comerciantes, era uma grande cidade na sua época, era um grande ponto de pregação, de evangelismo, e Paulo foi, quem sabe, um dos grandes evangelistas ali na cidade de Éfeso. O testemunho de Paulo naquela grande e sofisticada cidade de Éfeso foi tão eficiente, foi tão eficaz que impactou um importante motor econômico da cidade. O turismo focado no grande templo da deusa Diana, conferindo ao templo sua reputação como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E foi nessa grande metrópole da sua época que Paulo, nos anfiteatros, nas praças, nos palácios, nos grandes compartimentos públicos, ousou de forma incisiva em pregar Cristo, que ascendeu ao céu e que hoje é o nosso Salvador. Essa foi a transformação de um grande homem de Deus chamado o apóstolo Paulo, a sua galhardia, a sua força em pregar
numa cidade pagã, numa cidade desacreditada do cristianismo. Paulo escreveu a carta aos Efésios para que ela pudesse ser lida em voz alta dentro da igreja, que funcionava geralmente nos lares dos crentes na região de Éfeso. Nos anos transcorridos desde a sua partida, o movimento cristão em Éfeso cresceu e o número de igrejas se multiplicou. Para aqueles primeiros crentes teria sido um evento importante ter entre eles Tíquico, representante do fundador Paulo, compartilhando uma carta dele. Como sugerido pela epístola, é provável que o grupo reunido incluísse membros da família anfitriã, pai, mãe, filhos e escravos. Naquela época, um membro da família incluía vários grupos familiares, não apenas os de sangue, mas até os empregados, os escravos, os funcionários faziam ali parte da família. Como a carta à igreja de Éfeso pode ser resumida? Ela traz uma visão do plano divino centrado em Cristo para a plenitude dos tempos e o papel da igreja nesse projeto. Paulo buscou reacender o compromisso espiritual dos crentes em Éfeso, recordando-lhes que eles faziam parte da igreja, a qual está no centro do plano divino de unificar todas as coisas em Cristo. A resposta de Paulo é a carta que aponta para o Cristo exaltado acima dos poderes e enfatiza a superioridade do poder de Deus. Então, uma das ênfases que Paulo dá em todas as suas cartas é que Deus é poderoso, Deus transforma, Deus nos guia, Deus nos guarda, Deus nos protege, Deus nos salva, Ele é o nosso Salvador. Então essa é a temática principal da carta de Paulo, inclusive aos Efésios. E com estas palavras de encorajamento, Paulo conseguiu seu objetivo de fortalecer a igreja de Éfeso. E aquela carta não foi escrita apenas para a igreja de Éfeso. Ela foi escrita para todas as gerações, inclusive para mim e para você. Que estas palavras, que a palavra de Deus a cada dia nos transforme, nos molde e nos leve para mais perto de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, te proteja e até semana que vem com o nosso próximo encontro. Um grande abraço, tchau!